Oi, gente, entrando aqui, começando a live. Vou esperar o pessoal entrar aqui também. Fazer uma live com a Liz e com o Lucas. Vai ficar gravada também. Então vai entrando. Já tem gente entrando, então só vou esperar a Liz e o Lucas chegarem. Vou convidar eles e a gente começa a live. Oi, Nicolas! Oi, tudo bem? Junta mais aqui, ó. Isso. E Pronto, aí, agora Lucas? você conhece pessoalmente o Lucas, Nicolas. Sim, prazer. Na verdade, nesses momentos de corona, realmente isso é o máximo de pessoalmente que a gente pode chegar, né? Sim, é o máximo que vai dar. É. Pra explicar também o meu boné, não é porque eu uso normalmente, é por causa que meu cabelo tá gigante. Faz muito tempo que eu não corto, tô confinado em casa. É, tá todo mundo nesse estado. Sim. Então, Liz e Lucas, obrigado por terem aceito, obrigado por terem Prazer. vindo. Já tem uma galera aí entrando. Eu sei que a Uhum. maioria das pessoas aqui conhece você, porque eu achei muito interessante. Eu até postei e teve Hum. gente que veio me chamar, falaram que já conhecia você, que já acompanhava e que achou Hum. sensacional que ia estar participando hoje. Oh, que legal! É engraçado como é que as coisas, na verdade, né? Como é que é o overlap? Sempre tem aquelas Não sei sobreposições, né? traduzir. É, Não sim, sei se você sobre entendeu. pessoa. Gente que Sim, você conhece, que eu conheço, a gente não sabe que, né, conhece a pessoa. sim. Já tem Mas uma legal. galera aqui entrando. Então, pra galera que não conhecem vocês, Liz e Uhum. Lucas, dá uma explicadinha bem rápida do o que vocês são, de onde vocês estão também. Eu que falo. Tá, então, chega mais pra cá, Rodrigo, você tá falando da câmera. Bom, então, eu sou a Liz, esse aqui é o Lucas. Eu sou brasileira, mas o Lucas é alemão. A gente é missionário junto. A gente já está aqui na Alemanha há 4 anos como missionário de autossustento, que a gente normalmente chama de tent maker, né? Ou fazedor de Sei. tendas. E, enfim, nossa história assim, é bem complicada de tentar até resumir. Para ser bem sincera, quando me pedem para falar o que, que eu faço, eu sempre tenho que parar e pensar qual dos pontos eu conto, porque a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo que às vezes é difícil de explicar, né, o que, que é que a gente faz. Mas, enfim. Sim. Então, para começar, o que é Tendmaker? Que é o famoso fazedor de tendas, que é aquilo que vocês estão na Alemanha fazendo. Legal. Tent Maker é como se fosse uma modalidade de missão e ao mesmo tempo um modelo financeiro. Então isso quer dizer que a gente é missionário que se mantém. Tem, por exemplo, um missionário de carreira que é enviado para uma igreja local e é mantido totalmente por essa igreja. Já a gente é o modelo que é mais parecido com Paulo, com Priscila. Priscila ou Priscila em português? Priscila, né? Priscila Priscila. e Áquila, que são as pessoas que elas trabalham para se manter enquanto estão na missão. Agora, aqui tem um peguinho que é interessante. Se a gente for parar para pensar, se todo profissional que é de alguma forma atuante na pregação do evangelho sabe assim, tá envolvido Aham. com alguma coisa, então todo mundo, todo membro de igreja que tem um trabalho, que não está desempregado, não seria um tent maker. O ponto que faz essa distinção entre o membro de igreja que tem um trabalho e ajuda de vez em quando em algumas atividades da igreja e o tent maker é que o tent maker é um missionário mesmo. Ele não só está trabalhando para se manter enquanto ele faz trabalho missionário no local, mas ele usa o trabalho dele também como um meio de alcançar outras pessoas. E aí é o ponto que, na Interessante. verdade, qualquer membro de igreja que tem um trabalho poderia ser um tent maker. Mas ele não é automaticamente um tent maker só porque ele é de uma igreja e ele tem um trabalho, entendeu? É Entendi. realmente ser um cristão intencional que usa o trabalho para pregar, mas também usa o trabalho para se manter no campo missionário. Então, esse que é o diferencial. Legal. Então hoje vocês estão na Alemanha como Tendmakers. Isso, a gente já está aqui há 4 anos, só que a gente é um modelo que a gente chama de modelo misto, porque Aham. a gente até conversou sobre isso já, que é o seguinte: entre essa questão de ser de autossustento, existe praticamente quatro vertentes. Aham. Uma é você ser de autossustento e você trabalha para uma empresa, por exemplo, você é o empregado de uma empresa, de uma organização, de uma instituição. A Certo. outra é de que E isso você pode ser no seu país de origem. Talvez um também brasileiro que pode está ser. assistindo agora. Exato, desde que você seja uma pessoa intencional na pregação do Intencional. evangelho. Não é simplesmente Sim. ser um cristão com um emprego, né?
E aí, isso então, como eu falei, qualquer um pode ser, na verdade, mas tem que ter essa mentalidade de eu vou ser extremamente intencional no meu trabalho para pregar para Sim, outras pessoas conforme for preciso e possível, né? A outra forma, então, a primeira é você ser empregado de uma empresa, né, de um, sei lá, trabalho no hospital, que seja. A segunda é que você presta serviço para outras organizações, mas você é freelancer, você controla ali o seu tempo, que é muito legal, porque aí você pode dedicar mais tempo normalmente para evangelismo e tudo mais que você não poderia num trabalho, sei lá, de 7 da manhã até 6 da tarde. Nesses dois modelos a gente ainda chama de tent maker, né? Fazedor de tendas. Mas aí sim, tem outros dois tipos que seria o que a gente chama de business as mission, que é missão como negócios, né? Ou por meio é, de negócios, que seria de você ter sua própria empresa simplesmente para se manter. Às vezes a empresa é você mesmo, ou no máximo mais ali um ou dois empregados, e é só uma forma de se manter no campo e não necessariamente você vai conseguir pregar ali por meio daquela empresa. E a segunda forma é que você realmente cria uma empresa para dar emprego para outras pessoas, como forma agora de conhecer novas pessoas e pregar para essas pessoas, né, evangelizar de alguma maneira. Então, só para entender que existem variações nessa questão de ser sim. missionário de autossustento. Entendi. Muito legal. Então, nessa última parte que você falou de um cristão que está gerando trabalho e a empresa dele se torna do reino. Talvez uma pessoa que está aqui hoje, um pastor ou alguma pessoa que esteja em alguma comunidade de fé e ela é cristã, ela fala: Eu tenho uma empresa, sou cristão. Eu me enquadro como uma ban ou não? Eu só sou um cristão com uma empresa. Então, aí cai de novo na mesma questão de que nem todo cristão é um tent maker só porque ele tem um emprego. Nos Sim, dois casos, tudo tem a ver com a intencionalidade do que você está fazendo. Se você simplesmente tem uma empresa e você vai na igreja no fim de semana, isso não te faz um BAM, entendeu? Por quê? Não te faz um business as mission porque você não está usando aquela empresa realmente para avançar o reino. Entendeu? Ou sim, nem mesmo tá usando se você é uma empresa pequenininha ali, sabe? É você e sua esposa que seja. Você não tá usando isso para realmente te manter ainda mais ativo no campo missionário. Então, por exemplo, tem hoje em dia a gente que faz business as mission, como a gente já fez isso, de usar o poder financeiro que a empresa te dá, né? Uma empresa pequena, mas para você poder estar em missão num outro local que não poderia te manter lá, porque esse é o ponto. Missão de sim, autossustento não é para todo lugar. Não adianta tentar ser missionário de autossustento sabe assim, no interior, numa vila no interior da África, sabe? Tipo, na sim, África subsaariana, sabe? Porque quem que vai dar emprego, ou quem que vai realmente comprar os teus produtos ou o teu serviço, entendeu? Tipo, eu vou abrir uma empresa de TI na África subsaariana, entendeu? Numa vila remota. Não é assim. Até isso tem um local muito certo. específico para o tent maker e para o business as mission, que normalmente, curiosamente, para quem aí gosta muito desse assunto e quer entender melhor, os dois maiores usos de tent maker em missão é para evangelizar países de difícil acesso, que a gente chama de países de acesso criativo, e para evangelizar grandes cidades, grandes centros urbanos, onde é difícil você ser simplesmente um missionário convencional, porque não justifica para as pessoas e você nem vai ter acesso a muitas pessoas. Se você é simplesmente um missionário mantido pela igreja, atuando nas coisas da igreja, você não vai ter acesso aos profissionais e tudo mais. Eu falo pra Legal. caramba, gente. Você vê que o Lucas já tá até acostumado, ele fica assim, fala, amor, continua. Eu nem tenho coisa para falar, porque ela sabe tudo melhor do que eu. Né? Mas tem que falar Eu mais só, alto, porque a gente tá meio longe do. eu só vejo o Lucas atrás concordando, balançando a cabeça e olhando pra Liz. Mas é Então, isso. sobre isso que você falou, você acabou de falar que para algumas pessoas, por exemplo, tem um chamado de missões para um povo específico na África e é um povo que um vilarejo, por exemplo, é uma ilha de Quelimane. Existem ilhas em Quelimane, então quer dizer que esse modelo de tent maker para a pessoa que ficará na ilha pode não ser uma opção para ela. Exato. A não ser que assim, vamos supor que você tem uma empresa que já tá estável e que você é, sei lá, o CEO, entendeu? Você é o chefe da Entendi. empresa e você tem a possibilidade de se ausentar, de estar num lugar remoto desse, e a empresa vai se tocar por si mesma e você só vai estar ali, sabe? Como um gerente, alguma coisa. Mas sendo bem honesto, são possibilidades né, muito remotas comparado ao que é o caso comum de você estar numa grande cidade ou de você estar lá Sim, na Arábia Saudita e coisa e tal.
Então é importante entender que nenhum modelo missionário, nenhuma modalidade, nenhum modelo financeiro serve para todo lugar e serve para todo mundo. Esse é um modelo, é uma possibilidade para uma Sim. necessidade específica. Quando você e o Lucas já morava na Alemanha, mas quando vocês decidiram ficar na Alemanha, vocês tiveram esse pensamento, e também pode dar o spoiler do que você vai fazer amanhã, da mentoria, se você quiser, vocês já pensaram nisso antes de, não, vamos ser tent maker ou vamos fazer alguma coisa nessa área? Como que foi isso? Do you want to tell? Quando a gente chegou aqui, a gente já tinha esse plano de, na verdade, aprender como fazer essa coisa. Porque a gente não tinha sido tent maker antes. Não, como ganhar Legal. o próprio dinheiro e fica livre para fazer essas coisas também. E não só para a Alemanha mesmo, mas também a gente estava pensando em outros lugares também. E para ser preparada, ter um business, por exemplo, porque eu trabalho muito na internet, sou programador. É um trabalho que você pode fazer de qualquer lugar. Sim. Prático, quando você tem como fala, estrutura uma vez, você pode usar essa independente do país que você mora. A gente, Legal. inclusive, entendeu, Nicolas, que o ponto pra gente era vamos para a Alemanha. A gente não tava aqui na Alemanha, a gente estava no Brasil. A gente tinha ficado no Brasil, na Bahia, por quase 2 anos, montando um instituto de missão lá, para uma organização adventista do sétimo dia. E a gente já tinha pensado mesmo, vamos para a Alemanha para a gente testar esse negócio de tent maker. Porque a gente Legal. não conhecia um tent maker em carne e osso, a gente não tinha ninguém, eu só conhecia o modelo e já estava estudando sobre o modelo há um tempo. Sim. E a gente queria testar isso, mas também já com uma visão de, quem sabe no futuro isso pode ser um meio para a gente se manter num outro lugar que a gente queira ser missionário. Porque quem acompanha meu trabalho sabe que eu sou doida por Ásia, principalmente, né? Eu tenho uma fissura com Camboja e... não é fissura. Eu sou fissurada com Camboja, vocês entenderam. E eu sempre quis trabalhar no Oriente Médio. Então, assim, a gente sabia que talvez isso aqui fosse só um passo para depois uma outra coisa. Mas, claro, nosso trabalho se desenvolveu de uma forma que a gente não esperava. Como você falou, né, de soltar o que vai acontecer amanhã. O que acontece é que o Nicolas deu ali a dica, né, para quem não conhece mais ou menos assim como é que é o meu trabalho. Já há 1 ano que eu nem estou, na verdade, trabalhando aqui na Alemanha, assim, né, como fonte de renda mesmo. Eu trabalho, na verdade, no Brasil com um instituto de missão que prepara missionários da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu trabalho já há... Quantos anos que eu trabalho com mentoria de missionários? 5. 5? 4. Uns 5 anos. Quase, assim, uns 2 anos depois que eu tinha me tornado missionária, eu já estava começando com essa coisa de mentoria, que é o acompanhamento, né, de missionários, envio, uma série de coisas, que é o que eu faço predominantemente hoje em dia. Mas eu quero mais pra frente voltar a trabalhar de novo 100% como tent maker aqui, porque eu vejo que é um desafio bem interessante. Eu me identifiquei bastante nos 3 primeiros anos que a gente ficou nesse modelo aqui. Isso que eu ia perguntar, essa questão do tent maker, que é o seu missionário de autossustento, e é muito legal falar isso com vocês, porque vocês tiveram a visão dos 2 lados. E vocês não foram mais numa pegada de, não, já gosto de empreendedorismo, já faço, tem outras empresas, e depois foi para missões. Foi, não, vocês já faziam missões antes, não conheço ninguém, vamos ver no que dá. Isso que é muito legal. Não, Hoje... eu acho que foi muito de Deus mesmo guiar nesse sentido, porque hoje em dia eu me vejo muito, eu acredito, o Lucas não se vê tanto assim, mas eu acho que é algo muito forte na nossa vida, de que a gente tem o privilégio de dar o exemplo agora. Eu quis muito testar isso, porque eu falo que o Lucas não vê muito, porque o Lucas é mais tímido, mais reservado, mas para mim, eu vejo como, assim, algo importante, porque a gente está fazendo não é só porque a gente quer ser missionário de autossustento na Alemanha.
a gente quer fazer isso para também dar o exemplo e o mecanismo, a estrutura para que outras pessoas façam o mesmo, sabe? E aí foi por isso que meu trabalho acabou virando muito nessa questão de mentoria, porque realmente Sim. Deus abriu as portas para que a gente ajudasse muita gente que está no campo missionário, que está querendo ir para o campo missionário, e aí tomou uma nova forma. Alice está mais a cara da nossa coisa e eu sou mais o pessoa que faz business. Não, mas olha só que engraçado, Nicolas. Na verdade, todo mundo que eu mentoro considera que eles todos consideram que eles são mentorados por nós dois. Então, por Aham. exemplo, tem alguns que chamam a gente de padrinhos. Eu nem te contei isso. Uma das missionárias que a gente mentora, e é praticamente eu que estou em contato com ela, mas ela sempre chama a gente de padrinhos, sabe? A Bruna. E ela fala, meus padrinhos, Liz e Lucas, não sei o quê. E quem tá nas ligações com a pessoa, quem tá, sabe, resolvendo o problema com a pessoa sou eu. Mas as pessoas, eu acho que é muito dessa coisa bíblica também, de que as pessoas entendem que o casamento a gente vira um. E todo Sim. mundo sabe que quando eu dou um conselho, é porque eu já conversei com ele sobre isso antes. Eu Legal. nunca tô sozinha na mentoria, mesmo quem sabe quem tá na ligação sou só eu com a pessoa, mas a pessoa sabe que eu vou parar, eu vou orar com o Lucas sobre aquilo, a gente vai conversar, que o Lucas está apoiando financeiramente, entendeu? Que tudo vem de nós dois, mas realmente acaba que quem fica com a cara na coisa sou eu, mas somos os dois fazendo esse trabalho. Isso é muito legal. E sobre essa parte, vocês veem, não sei como falar isso, mas algum benefício maior de ser um tent maker do que ser um missionário sustentado por outro lugar? Não que haja algo certo ou errado, mas pelo perfil, talvez o perfil também de estar casado, de como você falou, de terem se tornado um, de estarem sozinhos no país, talvez ter uma independência maior. Ok. O Lucas falou que quer falar, então eu vou deixar ele falar primeiro. Acho que para responder isso é importante entender como um missionário trabalha. Um missionário, tipo, ele vem do Brasil, ele vai para a África, ele vai para a Ásia. E o que ele precisa fazer, ele precisa encontrar as pessoas que dão dinheiro, como donors, Doadores. doadores. Pode ser a igreja, pode ser pessoas que ele conhece, pode ser ele vai, mas sabe, ele tem que encontrar pessoas. E quando ele fica nessa país estranha, ele tem que manter, porque ele precisa de dinheiro não só uma vez, mas Recorrentemente. exato, tudo mês, sabe? Então, como as pessoas lá no Brasil sabem o que ele está fazendo, então ele tem que escrever relatório e ele tem que tipo voltar para o Brasil e falar sobre as coisas. Ele tem esse contato com os doadores. Tá certinho. Na verdade, é um trabalho muito grande do missionário. Eu também um trabalho que pode fazer o missionário um pouco sozinho. Porque ele sempre... Tipo, o missionário, ele não tem um chefe. Ele tem Deus, sabe? Mas ele não tem um chefe que fala, você fez bem, eu te dou mais dinheiro, sabe assim? Não tem. Então, o missionário, ele tem que dar os seus próprios aims, goals, como fala. Ele que tem que colocar seus próprios objetivos, né? Exato. E ele também tem que saber, eu alcancei ou não, sabe? E ninguém fala para ele, você fez bem. Isso pode ser muito sozinho. E os doadores, eles sempre querem saber, o dinheiro eu dei, fez uma boa coisa, sabe? Então, o missionário tem que falar... Tem que prestar mais conta, né? Accountability. Ele sempre quer falar as coisas boas e difícil falar as coisas ruins. É verdade. Mas muitas vezes antes de ter coisas boas, tem muitas coisas, sabe, desafiadoras. Então, quando você vem e você ganha o seu próprio dinheiro, você não tem esse relacionamento. Você tem a liberdade de fazer os seus próprios goals, objetivos e também é um pouco, sabe, like worldly thought, um pensamento um pouco mundano. Mas quando você ganha dinheiro, você tem a measuring stick, como fala? Você tem uma vara de medir? Pois mas
É, medida, você tem é, uma medida de qualidade, De qualidade, de de sucesso. sucesso. Uhum. sim. Quando você... Você consegue mensurar. É isso, exato. Uhum. Isso é um problema com muitas missões. Eles pegam dinheiro, eles gastam dinheiro, sabem como gastar dinheiro, Mas não sabem como. Uhum. mas você vê muitas vezes que, às vezes, eles gastam dinheiro e você pensa, esse dinheiro é efetivo? Não. E ó, a Você explica, Ravana sabe? tá até falando aqui que concorda. You know what I want to say. Eu super entendo. E eu vou ajudar, porque eu sei que o Lucas fica enrolado às vezes com algumas palavras, mas uma coisa que. E você me corrija, amor, se não é isso que você tá querendo dizer, mas a gente nota muito como missionário de autossustento a diferença do uso dos recursos quando você ralou para ganhar aquele dinheiro, entendeu? E quando você simplesmente está recebendo sabe, uma coisa constante. Então, assim, eu acho que é verdade que uma coisa que faz muita diferença de ser tent maker é que você começa a ser muito mais intencional no uso dos recursos, muito mais cuidadoso, porque você não tem que simplesmente gastar dinheiro, você tem que, entendeu? Gerar dinheiro para poder aquilo acontecer. Então, eu vejo também que em questão de organização e efetividade, de assim, ó, quanto que esse investimento rende de retorno, sabe, evangelístico mesmo, isso é muito mais bem cuidado, porque a gente não, sabe, o dinheiro não tá saindo na árvore. E alguns podem estar pensando ali, nada a ver, quem vive de doação também tem que ralar muito para levantar as doações e tudo mais, mas é um pouquinho diferente, com todo respeito, é diferente, porque a gente sabe que em questão de gasto de dinheiro faz diferença se você está produzindo aquele dinheiro ou se você está recebendo apenas para gastar. Então, o conceito de gerenciamento de recursos é diferente. Você tem que ter um input, um output, você tem que fazer um balanço e tudo mais, enquanto que no outro, você está mais assim preocupado em como é que eu vou gastar esse dinheiro e como não tem esse pensamento tão forte de como é que eu vou fazer esse dinheiro, né, acontecer, surgir, tem uma pequena diferença assim de visão de gasto ou visão de uso dos recursos. Sim. Isso, sobre essa questão de recurso, você acha que nem você falou lá no início, os países que são mais fechados, você acha que uma pessoa que mesmo que recebesse doação, ela conseguiria ficar muito tempo em um país fechado? Não, esse é o grande ponto. E eu sei que você está perguntando, porque eu amo esse povo inteligente que pergunta fingindo que não sabe, como eu sei muito bem que pela forma como você perguntou, você já sabe de tudo. Mas o pessoal que não conhece... assim, desculpa, só para comentar aqui que a Beth falou uma coisa muito interessante. Ela falou que é tipo mesada. Mesada é salário. Exato. Beth, você falou tudo. Eu acho que se alguém não entendeu, mesada é pocket money. O que vem dos pais e você simplesmente tem que gastar. Beth, você disse tudo. Eu vou usar isso agora para sempre nas minhas explicações. Muito Mas bom. voltando para o que o Nicolas perguntou, os países que a gente chama de acesso criativo, a gente evita chamar de fechado porque é simplesmente tem que ser criativo. Mas realmente o que a gente mais conhece é como, né, país fechado. Esses países de acesso criativo, se você entra como um missionário sustentado pela sua igreja, você começa a ter um monte de problemas. Primeiro problema, visto. Como você justifica um visto para morar lá? Que pessoa tem dinheiro suficiente para ficar 2 anos morando num lugar sem trabalhar? Eu só conheço profissões que eu prefiro nem citar aqui, né? Ladrão, enfim, né? Enfim, não vou nem citar os nomes das profissões. Então, exato. O que é o ponto que é super legal do Tent Maker e do BAM? É que você já tem ali um ponto claro por que você está naquele país. Você está ali como um profissional. Então, a maioria de nós mora no país como tent maker com um visto de trabalho mesmo. And otherwise you have to go like as a student or you have to renew as a Exato. Então, por isso que em alguns casos as pessoas vão também para esses países de acesso criativo como estudante. Porque você ficar renovando o visto como turista, chega um ponto que até a imigração já está começando a ficar suspeita de você. Agora, pior do que isso, você fica também como uma pessoa suspeita para os locais, para as pessoas que moram lá. Tipo, esse povo ali é meio obscuro, é meio esquisito. Eles ficam em casa o dia inteiro, só falando, sabe? Falando do cristianismo, falando da religião deles, e eles vivem do quê? Esse povo vende órgãos, entendeu? E acontece de gerar
para alguns missionários, um monte de história bizarra. Porque não tem justificativa para aquela pessoa estar naquele país. Como é que explica a estadia daquela pessoa? Tem um pouco essa imagem que o missionário ele tá rica. Ele tem dinheiro para gastar. É verdade. Exatamente. Não, é complicado, porque aí também gera essa visão para as pessoas do local de que é esse povo que tem algum contato com alguma ONG ou com a Unicef, que seja, porque tem dinheiro para, sabe, viver à vontade. Então, eu acho que é importante entender isso também, de que o Tent Maker, ele é realmente a melhor, né, o Tent Maker e o Business as Mission é a melhor solução para países de acesso criativo, porque aí já mexe com uma série de problemas que o missionário ou o pastor teria, entendeu? O pastor não pode nem levar o certificado de teologia dele na mala. Aí ele tem que entrar num país desse como uma pessoa sem educação superior. Imagina isso. Como é que você justifica estar na Arábia Saudita sem diploma de educação superior e só sentado em casa, entendeu? O dia inteiro? É complicado. Vai começar a gerar uma série de coisas pelas pessoas. De tipo, esse povo é esquisito, eu não quero nada com esse povo, não. Esse povo vai ter alguma coisa estranha. Então tem essa questão também da eficácia maior do... Meu cabelo tava tão bonito assim, amor. Desculpa! Mas é isso. É outro ponto. E posso só falar uma coisa, Nicolas? Sim. Deixa eu ver quem foi. É a Rose. Rose é uma das missionárias que eu acompanho. Um trabalho lindo que ela faz lá em Moçambique. Quem quiser, eu vou fazer o seguinte, terminando essa live, eu vou colocar lá no meu perfil, Liz Mota Herman, eu vou colocar no meu perfil o link para um livro só sobre tent makers. Legal. Eu vou colocar o link em... O Lucas agora tentando fazer bonito. Eu vou colocar o link para o livro em português, mas aí, se vocês quiserem em inglês, eu tenho também. É o mesmo livro, ele está disponível em português e inglês, tá bom? Mas eu vou deixar em português porque foi o que a Rose pediu aqui. Legal. Gente, eu vou fazer mais algumas perguntas também, mas no final a gente vai deixar as perguntas só de vocês. Se a Rose e outras pessoas quiserem mandar. Legal. E uma das últimas perguntas qual foi o maior desafio na visão de vocês como tent maker? Maior desafio. Ou talvez alguma história que vocês lembrem e... Tá, eu vou falar uma coisa e o Lucas vai pensando. Tá bom. Pra mim, o que é mais desafiador como tent maker é sempre a questão de que você tá acostumado, principalmente tent maker brasileiro, né, a ser aquela pessoa que pode pregar abertamente, que pode falar do que você acredita, e a gente pensa que isso é a única forma de testemunhar. Você chega no seu trabalho, numa grande cidade, num país altamente secularizado ou num país de acesso criativo, e simplesmente você não pode testemunhar dessa forma, né? Então, por exemplo, uma coisa que para mim foi desafiador no começo, quando a gente mudou para cá em 2016, foi que eu tinha que agora ser muito mais cuidadosa em relação à forma como eu ia apresentar, né? E que é aquela coisa do... O tent maker, ele testemunha principalmente com a vida dele. Não é tanto com ficar tentando defender o cristianismo ou falar do cristianismo para as outras pessoas. Só que aí depois, esse desafio virou também a maior alegria, porque vira praticamente tipo... Sabe aquela alegria de você fazer... estudar línguas no Duolingo, que você vai ficando... Você fica viciado na musiquinha do tananã. Tipo, começa a ficar aquela coisa assim... Uhul, consegui! Que é, por exemplo, no meu caso, que trabalhei nos 3 primeiros anos aqui como professora de inglês e não podia fazer proselitismo, não podia falar abertamente de Cristo, do cristianismo para nenhum dos meus alunos, mas quando eles me perguntavam por que eu faço trabalho humanitário, né, e desenvolvimento social, e por que eu faço isso, faço aquilo, por que eu tenho essa alegria, por que eu tenho, entendeu? Tudo isso eu começava a usar como meio. Então, é isso que é interessante. O desafio do tent maker é ele mudar completamente a mentalidade. Claro que é muito fácil quando alguém te pergunta num ambiente como, sabe, trabalhar aqui, num lugar tão secularizado, te fala assim, por que você é tão alegre, animada e tal? Aí você vem e fala, porque eu sou brasileira. Não, não perde essa oportunidade. Não é porque eu sou brasileira. É porque eu sou cristã, entendeu? E eu tenho a alegria, entendeu? De confiar em Cristo. Deus vai... O Espírito Santo sempre vai te dar sabedoria para saber o que falar, como falar.
Mas também, se você quiser saber mais, a gente pode fazer mais treinamento aí sobre Tent Maker, porque realmente é uma mudança de mentalidade completa. Então, eu sei. Fala. Seu desafio, amor. Meu desafio. Fala só mais alto. Para mim, o maior desafio e, no mesmo tempo, o que faz o Tent Maker o mais interessante. Por quê? Eu acho que o desafio... O missionário sempre quer fazer assim. Ele quer, eu vou nesse país, eu vou trabalhar com todas as pessoas e lidar isso por Deus. O Tent Maker, ele também tem que saber como fazer dinheiro. Ele tem a profession, como falam. Uma profissão. Uma profissão. Ele tem que saber como lidar com finanças. Legal. Invoices and accounting. Ele tem que saber sobre Contabilidade. Sobre taxes. Taxas. Taxas. Não, impostos. Impostos. Todas essas coisas. E para mim isso é muito interessante aprender todas essas coisas. Como você começa uma empresa. Como você lidar com todos os documentos, com o dinheiro. Como você lidar com as taxas. Como você faz todas essas coisas. Que você tem que fazer. E também como você pode... O que você trabalha com suas mãos, sabe? Para ganhar dinheiro. O que você vai fazer? Você fazer programação, você fazer website, você vende uma coisa, você fazer hairstyling. Eu não sei como falar em português. Cabeleireiro, né? O que você quer? Você tem que uma profissão. É achar um dom e uma profissão e usar. E usar, exatamente. E eu tenho essa impressão que a maioria das pessoas que querem fazer essa coisa, eles têm uma vontade, o desejo de ser missionário, mas eles não têm preparo. Todos os outros conhecimentos estão faltando. É verdade, a gente tem que ser sincero. Tipo, você faz a pergunta, o que você pode fazer para ganhar dinheiro? E tem nada. E muitas vezes assim. É duro falar isso, mas, por exemplo, a gente mentora dezenas de missionários, a gente não mentora um tent maker. E não é porque eu tô botando tent maker, tipo, não, tent maker eu não aceito. A gente não encontra, a gente não tem. Sim. Agora eu tô mentorando uma menina que vai fazer a transição do modelo de missionário, né, com base de doadores, e ela vai agora se tornar tent maker. Mas imagina, Legal. 5 anos como mentor e essa vai ser a primeira pessoa. Então, assim, e depois de 5 anos, não foi... Ou seja, apareceu agora, né? Nunca, até agora. A Jaqueline tá falando aí que quer. Jaque, eu já tô te acompanhando, então é um processo agora só. Mas, assim, realmente é algo que a gente precisa se conscientizar. E o detalhe é que isso é um modelo totalmente bíblico. Se a gente estuda sobre tent making, a gente vê que o primeiro exemplo que a gente toma nem é Paulo que a gente sempre cita, é Abraão, lá atrás, entendeu? Isso não é um modelo novo de missões. Isso é um modelo antigo que só agora, infelizmente, a gente está resgatando lentamente, né? Muito interessante. E a última pergunta, antes de deixar para a galera, eu poderia fazer várias perguntas aqui, mas eu imagino que a galera também deve estar querendo perguntar muito. Nessa questão de vocês terem visto durante 5 anos vocês só encontrarem um, talvez vocês conheçam outras pessoas. Você vê algum erro que possa ser o maior erro das pessoas que queiram se tornar tent maker ou que são tent maker? Talvez até o Lucas já tenha respondido isso, que ele falou essa questão da contabilidade, da questão empresarial da missão, digamos. Não sei se esse é o jeito certo de falar, mas... eu diria que isso, infelizmente, é o centro da questão, Nicolas. O quê? There are really few examples To what? In real life? Yeah, to pick the problems. Anyway, go ahead. Tá. Porque assim, sendo bem sincera, é bem isso. Infelizmente há um despreparo na parte dos missionários. A gente ainda tem uma cultura muito forte como cristãos de que missionário é uma pessoa despreparada, que não deu certo em mais nada na vida, entendeu? É aquela pessoa normalmente com baixa escolaridade, entendeu? Ainda tem muito disso em muitas igrejas. Que não tem outra coisa para fazer. Que não tem nada melhor para fazer, exato. Então, assim, a gente está perdendo ainda nesse aspecto, mas também tem uma complicação, que inclusive teve uma pergunta nessa linha, que é a questão de que, infelizmente, as pessoas que são bem-sucedidas são as que menos querem saber de missão.
E isso é uma coisa que, para ser bem sincero, eu tenho tentado ser muito intencional em ser essa pessoa. Eu faço questão de ser um exemplo de você que tem conhecimento de vários idiomas, que é extremamente intelectualizado, que estuda pra caramba, entendeu? Você é a pessoa que devia, entendeu? Tá mais disposta a servir a Deus, porque você tem muita coisa para oferecer. Não que o outro não tem, mas você também tem muita coisa para oferecer num outro contexto. E eu acho que é muito importante a gente começar a levantar isso. Mas é claro que a gente tem que ser honesto. Muitos das pessoas que eu conheço, que eu olho e falo, caramba, gente, essa pessoa podia ser um perfeito tent maker. Só falta uma coisa para ser um perfeito tent maker. Vida espiritual, sabe? De qualidade, consagração realmente. É uma pessoa que tem todas as qualificações em questão de estudo, de conhecimento, de línguas, mas não quer nada com Deus, entendeu? Quer no máximo sentar no banco de igreja. Aí a gente começa a ver por que a gente tem tanto problema para realmente enviar missionários. É a pessoa que podia ser enviada não tá nem aí, a pessoa que tá muito aí para ser enviada não tá se preparando o suficiente, não tá fazendo a parte dela. Então, a gente vê que fica uma coisa muito engessada, né? Sim. Falei certo, amor? Você concorda? Just like you're in a cast, you know? Mas é Então, isso. gente, obrigado. Deu para entender. Então, gente, coloca aqui as perguntas de vocês que a Liz vai responder. Se tiver alguma pergunta para mim também. Isso, gente, pergunta pro Nicolas também. Nicolas também sabe coisa pra caramba. Ó, Nicolas, você fala agora. Eu quero ouvir de você também. Lucas quer te conhecer melhor, Nicolas. Você Amor, responde também. mas tem uma pergunta aqui que é pra você. A Suelen perguntou até 2 vezes, tadinha. A Suelen quer dica de negócios na Europa. O que você sugeriria para uma pessoa que quer começar um negócio para ser missionário aqui na Europa? Aqui, tudo que é digital. Tudo. Você pode fazer, criar coisas, programação, website, design, ou você vende uma coisa, web store, assim. Ah, tá. Mas ainda no contexto web. Se você tem conhecimento em design, programação, how do you say, marketing? Marketing. Golden. É de ouro mesmo. Ó, então assim, Suelen, em questão de business aqui na Europa como um todo, é e-business, né? Tudo no sentido assim, tudo que está relacionado à internet, à programação, software, né? Tudo isso é sempre muito importante. Mas não se esqueça, você tem que ser top. Não é tipo, eu fiz lá a faculdade, prestei atenção mais ou menos nas aulas, não sei fazer nada de verdade, saiu da faculdade sem saber fazer nada ainda. Não é isso. O ponto é que você tem que ser bom. E esse é o grande ponto de ser tent maker ou business as mission. Você tem que ser excelente, porque você tem que ser altamente competitivo para o mercado de trabalho. Você não pode ser sabe, assim, o último na cadeia alimentar, porque você não vai conseguir os trabalhos. Então, você tem que ser pronto para aprender. E tem que estar sempre disposto a aprender. Todo mundo Sim. começa pequeno e precisa de tempo, mas com experiência você vai crescer. E é interessante falar sobre isso também, porque como você falou, né? Às vezes a pessoa acha que acabou não fazendo nenhuma faculdade, ou não só apenas faculdade, mas a questão do ensino, do intelecto. Dei errado em tudo, então vou ser missionário. Não é isso. Como a Liz já tinha respondido. E principalmente em países onde você vai ser de autossustento, e se você está em outro país para ser autossustento, primeiro, você tem que ser o melhor para parar com esse paradigma de dei errado em tudo, vou ser missionário porque Deus me aceita. Deus te aceita na sua igreja local. Desculpa ser duro, mas é a verdade. E a outra questão é de, realmente, a demanda de trabalho vai exigir mais. Apenas da questão econômica. Porque, por exemplo, vamos supor, eu não sou programador, mas vamos supor que eu seja um programador. Um empresário da Alemanha ia preferir o Lucas por falar alemão perfeitamente, por conhecer a cultura e por ser um programador local, do que eu. Não apenas a questão técnica. Para eu me sobressair com o Lucas, eu teria que ser muito bom programador. Você falou um negócio muito importante e só para dar um exemplo, inglês, gente, indispensável. Só se você está querendo para Portugal. É o único país que eu posso falar, vai tranquilo, de boa, vai dar certo.
mas você tem que ter excelência e você tem que ter conhecimento. Na empresa dele, que ele está trabalhando agora, só para dar um contexto, o Lucas tem uma empresa dele, mas agora ele quis testar um pouco, ele sempre quis trabalhar numa empresa com mais gente, né, e tudo mais. Então agora ele mudou. Vai ser por um tempo, mas ele mudou. Então agora nós dois somos tent makers. Mas ele ainda tem a empresa dele. Mas na empresa que ele está trabalhando agora, gente, tem até brasileiro. Tem um brasileiro na empresa, né? Ó, eu me achando, só porque eu conheço todo mundo lá na empresa. Então, assim, olha que legal, tem um monte de gente de vários países lá, mas todo mundo fala português. Todo mundo fala inglês fluente, entendeu? Então, assim, você vê que é necessário ter uma série de requisitos, entendeu? Para realmente entrar para essa área. E não é que só programador que vai conseguir trabalho, tá, gente? É porque a Suelen perguntou o principal para a Europa. Mas não se esqueça que, assim, tem várias outras áreas que são necessárias. Uma, curiosamente, que é a que eu comecei trabalhando aqui, é ser professor de inglês. Se você tem bastante experiência, você consegue emprego assim, rapidinho. Você tá, normalmente como freelancer, mas eu digo assim, né? Você consegue trabalho rapidinho, porque eles precisam muito. E nem sempre eles cobram que você seja nativo. Eles só querem que você seja top na fluência, mas também que você seja top em dar aula. Porque todos os processos seletivos você sempre tem que dar uma aula. Se eles veem que você tem um inglês top e que você dá aula super bem, não importa que você é brasileiro, entendeu? Eles vão te dar o trabalho de toda forma. Então, essa é uma área. E, claro, por exemplo, não é o Pereira, Jéssica, Léo. Então, o Léo e a Jéssica perguntaram aqui sobre questão de comércio exterior. Se você tem uma área específica, começa a procurar aqui países que trabalham fortemente com essa área, entendeu? Aqui na Alemanha, it's like international affairs with focus on commerce. Então, assim, por exemplo, uma coisa que é muito forte aqui na Alemanha, engenharia. Então, se você é de qualquer área de engenharia, tem um inglês top, tem um diferencial de... nem tem problema aqui. O quê? If you're in engineering, it's no problem. Qualquer área de engenharia, pronto, você tá garantido, mas você tem que ser um bom engenheiro, porque como o Nicolas falou, quem que eles vão querer? O menino que é mais ou menos e fala inglês ou o nativo aqui que fala inglês, alemão, é top. Então você tem que falar bem o inglês e ser top na sua área para você poder se sobressair no mercado, né? Dando uma dica aqui pro Pereira também, eu sei que ele perguntou sobre a Europa, mas eu conheço pessoas que são tent makers, que têm uma empresa no Brasil e eles trabalham com comércio na China. E eles conseguem, e eles falaram, eles só conseguiram a entrada na China, e assim, entrada com pessoas locais, tanto para falar do evangelho, mas aquilo que você falou do dia a dia, quanto a entrada de grandes empresários na China por conta do comércio exterior. Então isso também pode ser uma opção do comércio exterior, de talvez legalizar sua empresa no Brasil e fazer transações com outros países. E assim, é muito legal que a gente foque também no seguinte, por que eu defendo tanto e falo tanto de tent maker? Quem acompanha meu trabalho sabe que eu falo de todas as modalidades, mas eu tenho um carinho especial por tent maker. É que, na verdade, se a gente quer ver Jesus voltar, a gente precisa focar em levar o evangelho para quem não escutou ainda. E quem que não escutou ainda? É quem está lá na Ásia, quem está no Oriente Médio. Então, assim, a gente precisa cada vez trazer mais desse modelo para esses locais, entendeu? A maioria das grandes cidades estão na Ásia, sabe? E é importante que a gente comece a abrir o olho para essa necessidade e seja a pessoa para responder a essa necessidade, né? Lucas, já com sono aqui. Não. Aqui já são 9h44, a gente já vem de um dia cheio. Mas tá muito legal, tô muito feliz que a gente fez. Só uma coisa, você não só precisa trabalhar no país onde você quer. E, como você falou, você pode também ter uma empresa no Brasil e vem para outro país. É um pouco difícil ter uma empresa em Brasil e morar em Europa, porque o dinheiro, o câmbio troca muito ruim. Eu que diga. O real. Mas, por exemplo, se você vai para a Ásia, alguns países, o África, e você tem internet bom e pode fazer seu trabalho lá, você vai ter dinheiro suficiente com pouco horas só. E aí é um modelo possível para a África, para quem está aqui no começo, desde o começo da live, né? E eu comentei sobre essa questão dos usos, né? Onde o missionário tent maker vai ser mais eficaz.
Se você já tem uma empresa estabelecida no seu país de origem, no caso, por exemplo, no Brasil, você pode se manter lá no vilarejo do interior da África, porque, para ser bem sincero, hoje em dia tem internet em qualquer canto. A missionária que a gente acompanha, que está lá na vila, no norte da África, tem internet às vezes melhor do que no Brasil. Let's make it practical. Tá, vamos tornar isso prático. Chega mais pertinho aqui, amor. E depois tem que responder uma perguntaria que tá top. Tem... hoje você tem o banking, que é internacional. Você tem sistemas bancários internacionais. O que é muito bom é TransferWise. Esse é um dos melhores, gente. TransferWise a gente não tá recebendo para fazer propaganda, tá? Você consegue trocar dinheiro muito... sem perder tanto, né? Sem perder muito. Você pode criar uma empresa internacional. Por exemplo, eu tenho minha empresa em Estônia, que todo mundo pode abrir uma empresa em Estônia. Eles têm um programa do governo para quem quer abrir uma empresa em Europa. Uma empresa eletrônica, né? Você tem várias ilhas do Caribe que oferecem uma coisa parecida. Então, você tem essas oportunidades abrir essas coisas internacionais, sabe? Sim. Eu acho que a África é o continente mais desafiador por causa do internet. Acho que na cidade é bom. E do que a gente chama de red tape, né? Todo o controle, toda a burocracia governamental é surreal. Então, é um continente... Porque se você faz uma coisa... Não, eu falo international business. Se você faz uma coisa que você falou, e-commerce, sabe? Shipping from China to Brazil. E você pode fazer isso mas só com o internet estabelecido. Então, você é difícil trabalhar em uma vila, sabe? Exatamente. Mas ficar... meu português está ruim. É ficando melhor agora com o internet que você vem no celular. No celular. Já está melhorando muito. Melhorando muito, mas eu acho que ainda não no ponto que você é mais fácil. Mas na Ásia, outra história. A Ásia é muito fácil. E só para contar, a gente já fez esse teste, né? Quando o Lucas estava trabalhando só pela empresa dele mesmo, a gente foi morar por 6 meses nas Filipinas, 5 na verdade. Foi bom, sem problema. Sem problemas. Eu fiz o trabalho lá e ele fez o trabalho em casa para manter a gente, meu marido que me alimenta. Porque eu vivo trabalhando de graça. E eu acho que você consegue viver com 2 ou 3 dias de trabalho na semana. Verdade. E se manter na Ásia. Se você está num país que o custo de vida é baixo, como a gente estava nas Filipinas, você nem precisa trabalhar tanto, porque, né, quando leva o dinheiro para lá, pronto, já faz toda a diferença. Acabou a coisa prática. Acabou a coisa prática? Posso responder só mais uma, Lucas, Nicolas, sim. Da Maria? A Maria perguntou sobre questão de estética, e é uma ótima pergunta, porque tudo que tem a ver com estética dá muito certo na Europa e no Oriente Médio. Eu não sei dizer... beauty. Beauty. Por exemplo, eu não sei dizer muito bem da Ásia, tá? Mas eu tenho certeza do que eu tô falando em relação ao Oriente Médio e Europa. Eu sei de casos de spas e salões de beleza no Oriente Médio, de missionários que estão, né, que estabelecem um negócio nessa área, ou como ela falou, de tratamentos naturais e tudo mais. Isso realmente funciona. Mas, de novo, volta para o que o Lucas falou. Gente, business as mission é para empreendedor. Não é para missionário que quer se disfarçar de alguma coisa. Se você tentar ser empreendedor sem ser empreendedor de verdade, você tá caçando sarna para se coçar. E eu digo porque eu não sou empreendedora. O empreendedor a metade que é empreendedora tá toda aqui, entendeu? Eu não sou empreendedora. Então, eu entendi desde o começo que meu único caminho era ser tent maker. Ser business as mission tá desse lado aqui. Então, tem que ter esse cuidado de não viajar na batatinha e pensar, eu vou abrir agora uma empresa de tecnologia, eu vou abrir um salão de beleza, e a pessoa não tem nada de empreendedor na veia, sabe?
Então, tem muita coisa que precisa saber para fazer esse tipo de trabalho, sem dúvida. A não ser que você queira Sim. justamente trabalhar para outra pessoa, aí você pode já começar a procurar possibilidades daí do Brasil mesmo, ou no caso da Maria, que é lá do Chile, já pode procurar desde casa para já, entendeu, conseguir um trabalho. Porque isso é uma outra coisa, desculpa, eu me empolgo nesse assunto. Isso é uma coisa que é importante. Não quer dizer que você vai para o país para procurar emprego, tá, gente? Normalmente você procura antes, a não ser que você já vê que vai ser um sistema que realmente, por exemplo, ser professor de inglês, que aí realmente você já vai chegar aqui, vai aplicar para todas, vai fazer os processos seletivos e pronto. Ou se você já está de olho como é que você vai abrir a empresa e tudo mais. Mas se é para conseguir emprego, normalmente você vai aplicar já do seu país, já vai como tent maker empregado, tá bom? Isso é importante ter em mente, né? Ninguém chegando aqui com uma mão na frente e outra atrás, procurando emprego, não, que não é isso que é ser tent maker, não. E é interessante porque são desafios diferentes. Então, talvez você nunca estudou sobre empreendedorismo, na verdade nunca empreendeu, daí você vai para um outro país, começa a empreender e ainda tem que estar bem com Deus espiritualmente. Daí às vezes as coisas dão errado porque você não estava preparado humanamente e você coloca a culpa em Deus, daí a missão vai para água abaixo. Uhum. É bem isso mesmo. Você tinha falado alguma coisa? Não, não, não. Tá. E assim, só uma coisa. Hã? She's asking if she can ask people to help you. Of course, you can ask people to help you. Não, exato, Maria. O que o Lucas está falando aqui em inglês é que, sim, é sempre importante buscar pessoas que possam te ajudar nisso. A gente não tem muitas organizações para tent makers, né? Agências missionárias e tudo mais, mas existem já algumas. E o principal é procura alguém dessa área que você está se interessando e tenta ser mentoreado por essa pessoa, entendeu? Alguém que já tem por exemplo, um salão de beleza, já tem uma clínica natural e tenta aprender com essa pessoa. Eu acredito que tudo nessa vida a gente aprende. Tem coisa que a gente não quer, tipo, eu não quero aprender a fazer cubo mágico, sabe? Aquele das coresinhas, porque eu acho que aquilo vai gastar muito espaço mental aqui nessa cachola, mas eu acredito que tudo nessa vida a gente pode aprender. É só uma questão a gente se dispor a fazer aquilo, né? Sim. Livro de business mission, por que é o nome da Maker, por favor? É legal isso que a Suelen falou dos livros. Então, tem 8 minutos aqui só para acabar. Eu acho que não vai dar para responder outra pergunta. Mas, Liz, se você tiver o nome de alguns livros, passa aí, por favor. Tá, esse aqui só que eu tenho para mostrar para vocês aqui, né? Esse não tem, eu nunca encontrei PDF porque ele é mais recente. O outro eu não tenho e-mail físico para mostrar assim bonitinho, porque ele sim é em PDF, que eu falei que eu vou colocar no meu perfil, tá? Aí, gente, de Business as Mission já tem um monte de livros hoje em dia, mas eu só conheço eles em inglês. Então, enfim, só para fazer uma propaganda aqui, Nicolas, o pessoal que não conhece, né, o meu trabalho, eu faço toda semana, pelo menos durante essa quarentena, eu estou fazendo toda semana uma mentoria online para explicar o passo a passo para você planejar sua carreira missionária. E daqui a algumas semanas a gente vai estar falando sobre tent making e modelo financeiro em geral. E aí eu posso sempre, nas lives é mais fácil, eu posso botar lista depois lá nos comentários de livros e tudo mais. Mas se você procurar até na Amazon, Business as Mission, você vai encontrar um monte de livro. Sim. Um deles, eu tenho, é esse daqui, que é Negócios com uma Quem que é o autor? Deixa eu ver. É um livro que o original é em inglês? Original em inglês. Tá. Depois Michel Bayer. Se eu não me engano, gente, esse daqui no Brasil tem 50 exemplares só. Porque eles não estavam mais imprimindo em português. Eita, só corre. que a Samara, que é uma das representantes do Ban no Brasil, conseguiu. Legal. Então, procura lá se vocês quiserem. É Samara Brandão. Eu não sei se ela vai ter mais. Mas foram poucos que ela conseguiu. Mas, gente, aquilo que a Liz falou também sobre a mentoria, ela não falou, mas ela tem um podcast chamado Papo Missionário. Pra quem não acompanha, gente, é sensacional. É muito bom de verdade. Toda semana eu escuto. Amém. Então, procura lá, procura saber mais, entender mais e ouvir. Principalmente você que gosta de missões, que quer se aprofundar mais. E fala o que vocês acharam aqui embaixo também, porque dependendo das respostas, já dá pra cobrar a Liz um pouco pra voltar de novo, se ela também gostou. O Lucas. Eu amei.
Eu falei, ó, Nicolas, vou ser super honesta contigo. A gente tá exausto nessa quarentena. Eu já não aguento mais. Nós dois, a gente tem dia que a gente acorda querendo, sabe, assim, nossa, dominar o mundo, e no outro a gente tá tipo. Mas eu falei com o Lucas, eu falei, olha, se tem uma coisa que eu não tô falando não, mesmo que no dia eu sinta que eu tenho que falar não, é quando alguém me convida pra uma coisa legal assim. Porque eu acho que essas coisas têm motivado tanto todo mundo, a gente e quem tá ouvindo, de que, ó, você não tá sozinho, você tá fazendo seus planos, a gente tá aí, né, pra fortalecer. Por isso que eu também tenho feito as mentorias online. O podcast é a minha forma singela, é o meu presente semanal para você, para te ajudar na tua missão. Então, eu acho que é sempre válido e eu te agradeço de coração por ter feito essa live. Nossa, obrigada mesmo pelo convite. Obrigado e obrigado por terem aceito, Liz e Lucas. Já falei pra Liz uma vez, o meu desejo de verdade é um dia te conhecer pessoalmente. Eu acho vocês sensacional, de verdade. Não, é só pra explicar. A gente já se conhece porque visitar. você me convidou para dar um curso de desenvolvimento social. Não é, Nicolas? Eu tô na Praia Grande. Tá, beleza. Eita, travou aqui meu vídeo, não sei se vocês estão ainda me vendo. Pra mim travou, mas eu tô ouvindo seu áudio tranquilo. É estranho, não tô entendendo. É porque o meu, eu não sei porquê, mas o meu Instagram toda hora me pede pra confirmar que eu já aceitei os termos e blá blá blá. Sei lá Nossa. por quê. Anyways. Mas é isso. É isso. Obrigado, Liz. Obrigado, Lucas. Obrigado a todo mundo que tava aqui. E é isso, gente. Se você quiser falar alguma coisa, você ou o Lucas. Alguma coisa? A gente já falou tudo. Eu já falei demais, como o Lucas disse aqui. Não, só realmente desejo de coração que Deus abençoe o caminho de cada um de vocês que está, sabe, tentando aprender cada vez mais e buscando informação. Eu tenho certeza que Deus vai honrar esse desejo genuíno do seu coração e vai te guiar nessa jornada missionária. E qualquer coisa, conte comigo aí por meio das mentorias, por meio do podcast. E procura uma pessoa que te dá encorajamento, porque eu sempre tenho que dar encorajamento para Liz. O tempo todo, gente. Olha, quem escuta o podcast pensa que eu sou uma pessoa forte, que tô, sabe, sempre uhul! Vocês não fazem ideia. É tudo do Lucas. Então, realmente é importante ter gente que nos apoia nessa caminhada e eu tenho certeza que Deus vai colocar as pessoas certas na tua vida. Bom. Obrigado, gente. É isso, então.